Oi pessoal, voltamos com a solução do nosso programa do fatorial agora definitivamente no Simler. E para começar, vamos lembrar o seguinte: o grande problema de se programar em Assembly é que você tem que estar sempre jogando os dados para o registrador AX e depois do registrador AX para outro registrador ou para a memória. Então isso gera uma complicação a mais em relação àquele algoritmo que nós estávamos desenhando, que era muito simples, né? Naquele algoritmo eu poderia fazer FAT igual a FAT vezes N e ótimo. Aqui, depois de trabalhar também com N igual a N menos 1, e ótimo, eu podia fazer a conta com o próprio N, eu poderia fazer a conta com o próprio FAT. O problema é que no nosso assembly eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque todas as contas, como nós já vimos, elas têm que ser feitas no registrador AX. Tá certo? E isso complica bastante o desenvolvimento do nosso programa. Então, um programa que é relativamente simples, como é o caso desse programa do fatorial, ele acaba se tornando complexo porque eu tenho que fazer todos os cálculos no registrador AX. Ou seja, já prevendo a dificuldade que nós vamos encontrar. Sempre que eu for fazer FAT igual a FAT vezes N, isso tem que ser feito no registrador AX, correto? Da mesma forma, sempre que eu for fazer N igual a N menos 1, isso também vai ter que ser feito no registrador AX. Então, olha, eu vou ter que ficar toda hora colocando e tirando o dado do registrador AX para poder fazer essas contas. Ok? Mas vamos lá, vamos entender o programa, tá? E aí a gente vê a execução dele. Então, olha, eu vou usar, pessoal, para a gente já ir se acostumando, essas instruções, o DB e o HLT, que nós aprendemos na aula de hoje. Tá? Assim a gente já acha uma aplicação para elas. Correto? Então, olha, na minha primeira linha, na minha primeira célula de memória, eu tenho um JMP2. Olha, vocês podem ver como está destacado. E JMP2, por quê? Porque eu quero que o meu programa pule a execução para a linha 2, para a célula 2. Por quê? Porque na célula 1 eu não tenho uma instrução, eu tenho um dado armazenado, né? E o dado que eu tenho armazenado é o número 4, certinho? Bom, então quando eu pulo para a linha 2, na linha 2 eu tenho load@1. E load@1 significa guarde em AX o valor que está armazenado na linha 1, na célula 1. Ou seja, é 4 quem vai ser guardado no registrador AX. Tá certo? Na sequência, o que é que eu faço? Eu guardo esse valor em BX. Por que eu guardo esse valor em BX? Porque eu vou precisar usar esse valor para realizar a multiplicação, tá certo? Bem como, olha, aqui na linha seguinte, eu tenho que decrementar o AX de 4 para 4 menos 1, 3. Por quê? Porque a primeira conta que eu for fazer vai ser 4 vezes 3, que vai dar 12, né? Como nós fizemos no nosso algoritmo em Assembly. Tá? Prosseguindo, pessoal, olha com cuidado essas duas instruções, o DEC AX e o JZ11. Tá? DEC AX e JZ11. Em conjunto, o que é que essas instruções estão dizendo? Bom, DEC AX, eu vou subtrair uma unidade do registrador AX, joia. E JNZ11 significa se essa última operação deu 0, ou seja, se eu fiz um DEC AX e o AX era 1 e agora passa a valer 0, então eu pulo para a linha 11. E na linha 11 eu faço o quê? Eu interrompo a execução do meu programa. Ou seja, depois que eu fizer a última multiplicação, ou seja, que eu multiplicar o meu número por 1, eu vou fazer o quê? 1 menos 1 vai dar 0. E se deu 0, está na hora de encerrar o meu programa, eu não preciso mais fazer cálculo nenhum. Correto? Nesse caso, pessoal, o nosso AX ele ainda não é 0, né? Ele é 3. E, portanto, eu não vou pular para a linha 11, eu vou vir para essa linha CX. Perdão, para essa linha 6, onde eu tenho store CX. Ou seja, eu vou guardar o valor de AX em CX, que nesse momento vale 3. Joinha?
Linha de baixo, MUBX. Haha. Aqui eu estou multiplicando o valor de BX, que lembra, tinha 4 por 3, que é o que eu tenho agora em AX. E 4 vezes 3 são 12. Joia. Fiz a multiplicação, 4 vezes 3, 12. Linha seguinte, na linha seguinte, store BX. Estou guardando 12 em BX. Abre parênteses. Será que deu para sacar que no meu registrador BX eu estou guardando os resultados e no meu registrador CX eu estou guardando o valor do N, que vai diminuindo de 4 até 1? É isso que eu estou fazendo, gente. Quando eu fiz store BX, depois da multiplicação 4 vezes 3, que deu 12, eu guardei esse resultado parcial em BX. Agora, olha, fazendo um load CX, estou fazendo uma cópia daquilo que tinha em CX no registrador AX. No CX tinha 3, muito bem, se você lembrou. Aí eu pulo para a linha 4 de novo. Na linha 4, decremento AX. AX tem 3 e 3 menos 1 são 2. JZ11, o resultado dessa operação deu 0? Não deu. Então, olha, eu não vou pular para a linha 11, eu vou vir para store CX. E store CX significa guardo o conteúdo de AX em CX. Eu agora tenho 2 em AX, né? Então eu vou guardar 2 em CX. Joinha, guardei esse 2, que equivale ao meu N, de novo ressaltando, não é? E MUBX. Tinha 12 no BX, não é isso? E agora tem 2 no AX. E, portanto, 2 vezes 12 são 24, correto? Guardo esse 24 em BX e carrego o meu AX com o valor que estava em CX. O meu CX tinha 2, então esse 2 vai ser copiado em AX. Pula de volta para a linha 4, né? JMP4. DEC AX. Bom, no AX tinha 2 e 2 menos 1 vai dar 1. Deu 0? Não, não deu 0. Então eu ainda não vou pular para a linha 11. Portanto, ó, store CX. Tem 1 no AX, né? Então é 1 que eu vou guardar em CX. MUBX. No BX eu tenho 24. No AX eu tenho 1. E 1 vezes 24 é 24 mesmo. E o resultado eu guardo novamente em BX. Load CX. CX tem 1. Eu guardo 1 em AX. JMP4. Aqui, agora sim. No AX tem 1, não é? Que eu acabei de copiar do valor de CX. E 1 menos 1 vai dar 0. Deu 0 a última operação? Deu, acabamos de fazer essa conta. Então pula para a linha 11, HLT, acabou o meu programa. Tá certo, gente? Vamos ver esse programa sendo executado. Eu tenho que ter o quê? Em primeira instância, no meu AX vai aparecer 4, não é? E no meu DX vai, nos finalmente, aparecer 24, perdão, no DX não, no BX vai aparecer 24, que é o resultado da conta que eu estou fazendo. Não é isso? Vamos ver, vou executar o programa. E tá lá, olha, o meu BX vale 24, o meu CX vale 1, e o AX, que foi o último valor que eu calculei, 0, para poder encerrar o meu programa. Certinho, gente? Conseguiram entender esse programa? Sim? Se não, pessoal, eu fiz questão de não anotar muito isso que eu estava falando, justamente porque eu quero forçar vocês a tentar mentalmente entender, enxergar o funcionamento do programa. Correto? Eu vou deixar para vocês, na sequência, executarem com calma, passo por passo, cada uma dessas instruções, para vocês chegarem à mesma conclusão e chegarem a imaginar toda essa sequência de passos que eu falei para vocês. Tá certo? Daqui a pouco eu volto com as próximas atividades que nós vamos fazer ainda na nossa aula de hoje. Até já, pessoal!